Olá, você. Eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco a respeito da minha história e eu gostaria também de fazer umas perguntas para você. Esse vídeo, eu estou fazendo ele para você que é uma testemunha de Jeová. Se você não quiser assistir o vídeo inteiro, avance o vídeo até as perguntas que eu vou fazer. Aí você anota essas perguntas. E é bom até que você faça uma pesquisa a respeito disso, para treinar mais também o teu conhecimento. É até bom, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, avançar até a parte das perguntas que eu faço. Mas se não, seria bom também se você assistisse ele inteiro. Quando eu era mais novo, eu tinha na faixa de uns 12, não lembro, 14 anos mais ou menos. Aconteceu um episódio na congregação onde eu congregava, de um rapaz que ele foi desassociado. E quando ele foi desassociado, eu fiz uma pesquisa nos encadernados, na época não tinha ainda o CD-ROM da associação. Eu fiz uma pesquisa nos encadernados, no Perspicaz, nos livros que eu tinha acesso. E eu não encontrei uma base bíblica na época para apoiar o tratamento que é dado a um desassociado. Porque na Bíblia até fala, né, do castigo que tem que dar para uma pessoa que comete pecado deliberado e continua, a pessoa é ouvida, né, e mesmo assim continua naquele erro, que é para ser tratado igual as pessoas das nações. Só que ser tratado igual as pessoas das nações não é o mesmo tratamento que é dado a um desassociado. Aí eu fiz uma pesquisa a respeito disso e levei um ancião para poder a gente conversar a respeito disso, só que ele não quis conversar a respeito disso. Ele já foi falando que era aquilo ali e tal, não nem olhou a minha pesquisa. Mas eu deixei para lá, né? Que isso aí, depois ele voltava e tá tudo tranquilo. Aí eu já era batizado, quer dizer, nessa época, aí eu virei pioneiro. E quando eu tava de pioneiro, eu bati numa casa que era tipo um mercadinho. Era a casa de um rapaz. E esse rapaz ele me fez umas perguntas que eu não soube responder. Eu fiquei de pesquisar e voltar numa revisita. Aí eu pesquisei, não encontrei resposta para as coisas que ele havia me perguntado. E depois, na revisita, quando eu voltei, eu comecei a conversar com ele e tal, querendo me aprofundar mais no assunto. Só que aí ele entrou para um lado de ocultismo, de umas coisas lá. E eu não quis continuar, entendeu? Eu não quis continuar. Só que aquilo ali ficou na minha mente um tempo. Mas depois eu esqueci, aconteceu vários episódios na minha vida. E há uns anos atrás, depois de muito tempo, muitos anos, há uns anos atrás, eu fui desassociado. Mas, quando eu fui desassociado, eu comecei a estudar, analisar, lembrei desses assuntos que ocorreram, comecei a analisar a respeito dessas coisas, a pesquisar bastante no JW e no CD e tudo mais. E eu não encontrava uma resposta para algumas perguntas. E hoje, depois de muito pesquisar a respeito disso, eu vejo que isso é um assunto muito grave, muito sério mesmo, a respeito de algumas
são mais de uma doutrina da Testemunha de Jeová. Não é a doutrina da desassociação. É outras doutrinas que, ao meu ver, são muito graves. É essas que eu quero conversar contigo a respeito nesse vídeo. Eu fiz até uma série de vídeos falando a respeito de algumas. Só que esse vídeo aqui é tipo um resumo desses assuntos. E a primeira pergunta eu vou fazer já daqui a pouco. Eu só quero que pelo menos você entenda o contexto para eu poder fazer a pergunta. A pergunta é baseada no seguinte. Essa é a primeira, de uma das doutrinas. Antigamente, na época de Moisés, existia o povo de Israel na carne, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel na carne. E Moisés, ele era o mediador entre Deus e esse Israel na carne. Moisés, ele era o mediador. Tinha as pessoas das nações. Essas pessoas das nações, para poder ter acesso às promessas, elas teriam que andar junto com o povo de Israel na carne, para poder ter Moisés como mediador. Né? Eles teriam que participar de todo aquele processo também, circuncisão, as festas, os sacrifícios. Ou seja, eles teriam que participar de tudo aquilo, para eles poderem participar também das promessas. Aí hoje, as Testemunhas de Jeová seguem o mesmo exemplo, mesmo modelo. Existe hoje o Israel espiritual, que são os 144 mil, e existe os residentes forasteiros, que são as pessoas das nações, que saíram das nações e estão andando junto com esse Israel espiritual, para ter acesso a Cristo como mediador. Se eles estiverem fora desse Israel espiritual, eles não têm Cristo como mediador. É por isso que tem aquela famosa frase, quando a pessoa sai da organização, que fala, né, você está abandonando a Jeová. Né, porque não tem mais Cristo como mediador, não tem como se achegar mais a Jeová. Por quê? Para se achegar a Jeová, tem que estar junto com esse povo, fazendo alusão ao Israel antigo. É isso que é ensinado nas publicações, nas revistas. Só que tem um porém muito grande nisso, muito, muito grande, que é o seguinte: Deus, ele tinha um segredo sagrado, né, que o apóstolo Paulo fala. Ele, como apóstolo dos gentios, ele fala que a ele foi revelado o segredo sagrado a respeito disso, que era o quê? Que os gentios, eles iriam se unir com o Israel na carne, e essa união iria ser o Israel espiritual, né? Colocar Cristo como cabeça e unindo esses dois povos num só corpo. Esse é o segredo sagrado, tanto que Deus, o que aconteceu? Ele separou as tribos de Israel em duas, ficou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2. Aí um é chamado de casa de Judá e o outro casa de Israel. Aí em Jeremias, Oséias, Ezequiel, nos profetas, diz, né, que Deus ele iria unir esses dois povos, né, Judá e Israel, novamente em um povo só, e colocar Cristo como cabeça. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, né? Esse era o segredo sagrado. Por quê? Porque esse povo do norte, as 10 tribos, virou nação, virou gentio. Não existe hoje mais essas 10 tribos.
Tem gente que sabe, né, que é da tribo de Dan, de Efraim. Tem gente até que pode saber de que tribo ela se originou. Só que não tem mais aquela linhagem pura. É misturado. Ou seja, virou gentio. É isso que Deus falou, né? Que iria espalhar essas 10 tribos pelas nações. Só que depois ele iria buscar todos eles de volta e iria unir de novo e ia formar um só povo. Ou seja, esse era o segredo. A vontade de Deus era o quê? De ter o povo de Israel com aquela nação junto, né? Formando um povo só. Ou seja, os residentes forasteiros junto com o Israel na carne, formando assim o Israel espiritual. Esse é o segredo sagrado, né? Ou seja, os gentios e os judeus agora não são mais chamados de gentio, não são, tanto que ele fala, né, não existe mais grego, homem, mulher, não existe mais isso, agora é só um povo, né? Essa é a vontade de Deus desde o princípio, tanto que fala que Deus, já prevendo o que iria acontecer, abençoou Abraão, dizendo que as nações iriam ser abençoadas através dele. Ou seja, desde a época de Abraão, esse já era o plano de Deus. De não ter só o povo de Israel, aquele da linhagem no sangue, linhagem carnal, mas sim todos aqueles que tenham fé, qualquer um que tenha fé, que tenha o desejo no seu coração de servir a Deus, Deus pega essa pessoa e transforma ela num israelita. É essa a intenção de Deus desde o princípio. Aí o que acontece? Quem tem fé, né, automaticamente ela se torna um membro da família de Deus. Era esse o plano. Aí o que acontece? Os ensinos nas publicações, os ensinos das testemunhas de Jeová, o que é que diz? Que existe o Israel espiritual, limitado a 144 mil. As pessoas, a grande multidão, elas são comparadas como os residentes forasteiros de antigamente. Elas precisam, essa grande multidão, ela precisa andar junta, unida com esse Israel espiritual, para poder ter Cristo como mediador. Se essa pessoa ela sai do meio desses ungidos, essa pessoa, ela perde Cristo como mediador. Por isso que tem a famosa frase, você abandonou a Jeová, quando a pessoa sai da organização. Por quê? Ela saiu da organização, então ela não faz mais parte do Israel espiritual, igual antigamente, né? E ela virou uma pessoa das nações. Só que a vontade de Deus era o quê? Era unir as pessoas das nações em um povo só. O que esse ensino está fazendo é dividir novamente. Existe o Israel espiritual e existe os residentes forasteiros. Está dividindo novamente. Só que Deus uniu os residentes forasteiros com o Israel carnal. Judeus e gentios juntos. Deus quebrou o muro, Jesus Cristo, ele quebrou o muro que separava os dois povos. Né? Existia um muro que separava os dois povos, porque Israel vivia, né, nas muralhas e os gentios eles estavam apartados do Estado de Israel, não tinham acesso às promessas, não tinham nada. Aí o que Deus fez? Deus quebrou o muro e formou um povo só, o Israel espiritual. Aí o ensino da Testemunha de Jeová, se você parar para analisar, o que acontece?
Deus quebrou o muro, né, por meio de Cristo, quebrou o muro, tinha o Israel na carne, né? Aí esse Israel na carne, eles teriam que ter agora fé em Cristo para virar o Israel espiritual. Aí esse virou o Israel espiritual, primeiro, né? Primeiro Cristo pregou aos judeus. E depois ele pegou os gentios, alguns dos gentios, e colocou aqui como Israel espiritual. O resto continuou sendo gentios, continuou sendo residentes forasteiros. E precisa estar andando unido com esses aqui. Ou seja, isso aí não tem uma base bíblica. Se você for pesquisar direitinho, se você for pesquisar, não tem uma base bíblica isso. Porque Deus uniu os dois povos, dos dois fez um. Tanto que ele fala, não existe nem homem e nem mulher. Todos que têm fé, né, são os descendentes de Abraão, são os herdeiros da promessa. Aí o que acontece? Olhe bem a ilustração que eu vou fazer, para ficar mais claro. Tem esse povo aqui, Israel espiritual, e tem esse povo aqui, que é grande multidão. Aí eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para esse povo aqui, que é Israel espiritual, que são os ungidos, vou perguntar, vem cá, você tem fé em Deus, em Cristo e tudo? Tenho. Você, grande multidão, você tem fé também? Tenho. Vocês dois têm fé, mas você é filho e você não é. Você é filho de Deus, você só vai ser filho de Deus depois do milênio. Tá vendo o problema? A Bíblia diz que existe uma só fé. Se existe uma só fé, a mesma fé que esse povo aqui tem é a mesma fé que esse povo tem. A Bíblia diz: quem tem fé é filho de Abraão, herdeiros também da promessa. Parece que tem uma fé diferente aqui entre os ensinamentos. Tá tentando, entendendo a gravidade disso? Separar novamente o povo. Esse aqui, ele foi batizado. A Bíblia fala que todo aquele que foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. E automaticamente recebe o Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos 8 que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Não é de Cristo. Se você não tiver o Espírito de Cristo. Aí eu pergunto para esse aqui. Você pertence a Cristo? Sim, pertenço. Então você tem Espírito Santo? Tenho. Você pertence a Cristo? Pertenço. Então você também tem o Espírito Santo? Tenho. Vocês dois têm o Espírito Santo, foram batizados e revestidos de Cristo? Sim. A Bíblia fala que quem é batizado em Cristo e é revestido em Cristo é filho da promessa, é filho de Deus. Ah, mas você não é e você é. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Espírito de Cristo? Sim. Você tem o Espírito de Cristo? Sim. Ah, mas o Espírito de Cristo que está nesses dois, eles agem de forma diferente. Esse aqui, o Espírito de Cristo, fala Abba Pai. Já nesse aqui já não fala. Tá vendo a separação que existe? Eu tô falando assim, mas é só você analisar direito, analisar na Bíblia. Eu fiz vários vídeos, se quiser assistir a respeito disso, mostrando biblicamente que isso aí está errado. Esse é um ensino que não está correto. Por quê? Está colocando isso aqui, como não é filho de Deus ainda, vai ser lá depois do milênio,
E por enquanto ele é filho de quem? Esse meio tempo ele vai ser filho de quem, já que não é filho de Deus? Tá vendo? A gente vai analisando a gravidade que isso vai chegando. Ah, mas tem texto que fala que os pessoal vão herdar o céu. Eu fiz vídeo a respeito disso. Eu peço a você para você assistir esses vídeos, mostrando que não vai ter ninguém no céu. Eu fiz vídeo a gente falando a respeito das casas celestiais, da pátria que tem no céu, a respeito de tudo isso. Eu mostro nos vídeos que os ungidos, eles estão na terra durante o milênio. Durante o milênio, a primeira ressurreição é só para os ungidos, aquelas pessoas que não adoraram a besta, aquelas pessoas que foram fiéis. Essa é a primeira ressurreição. Isso está lá em Apocalipse 20. Lá diz que santo é todo aquele que faz parte da primeira ressurreição. E uns 3 versículos mais para frente, diz que esses santos estão morando na terra. Lá em Ezequiel, mostra Ezequiel 37, Ezequiel 38, a respeito de Gog e Magog. Lá mostra que esses santos, Israel espiritual, eles estão na terra. Eles não estão morando no céu. Gente, analisa o seguinte. Vou falar agora a segunda pergunta. A primeira foi essa, a respeito do segredo sagrado que uniu os povos, mas essa associação ela divide. A outra pergunta, se Cristo ele veio em 1914, analise junto comigo. Cristo ele veio em 1914, a parousia de Cristo, né? Em 1914, ele desceu do céu, foi para as nuvens, porque a parousia ele vem para as nuvens, né? Então Cristo ele veio para as nuvens, o anjo começou a tocar a trombeta, né? A 7ª trombeta, lá em 1928, se eu não me engano, de acordo com os ensinos, é 1918 a 1928, que é o ensino da Testemunha de Jeová. Esse anjo começou a tocar essa trombeta em 1928, 1918, por aí, naquela época, lá perto de 1914. Foi a época que Cristo examinou a terra, escolheu, ó, aquele ali é meu povo, Testemunha de Jeová, né? Aí, a partir daí começou a ressurreição. Ó, analise bem, a partir daí começou a ressurreição. Porque na vinda, na parousia de Cristo, a ressurreição começa. Apesar de que a Bíblia diz que a ressurreição e a transformação de corpos, elas acontecem uma após a outra. Acontece uma, acontece a outra, e esses 2 povos, eles são arrebatados juntos para o céu. Já começa o erro a partir daí. O povo que foi ressuscitado e o povo que é transformado os corpos, esses 2 juntos, eles são arrebatados às nuvens, quer dizer. Aí analise o ensino da Testemunha de Jeová. Cristo desceu, está nas nuvens, o anjo toca a trombeta, né? Já teve as 6 trombetas, ou seja, até a grande tribulação já passou, porque a grande tribulação, a partir do anticristo, é na 6ª trombeta, né? Quando ele começa a matar os santos, é na 6ª trombeta, as 2 testemunhas, né? Aquelas coisas. Isso tudo já passou. Estamos já na 7ª trombeta, grande tribulação, tudo já foi. Eu não sei nem que grande tribulação é essa que estão esperando. E o que acontece? Essa 7ª trombeta, Cristo o anjo tocando, Cristo está lá no céu, aguardando algum ungido morrer. Quando o ungido morre, ele, ó, morreu aquele ungido. Aí o anjo vai lá, pega aquele ungido e leva para as nuvens. Tá nem no céu, tá nas nuvens.
Porque é isso que é ensinado na Bíblia. E ele está tocando essa trombeta, ó, até hoje. 100 anos, praticamente. O anjo está lá tocando a trombeta. E Cristo está lá nas nuvens ainda. Cristo não voltou para o céu porque ele vem, né? Isso que está escrito na Bíblia, né? Que ele vem para as nuvens, a parousia. O anjo toca a trombeta. Durante o toque da trombeta, durante, não é após nem antes, é durante o toque da trombeta, né? Ao ressoar da trombeta, da sétima trombeta, há a ressurreição e depois o arrebatamento. Para depois, né? Que ter a reunião nos ares, a reunião que vai ter, né? Nos ares. Ou seja, Cristo está lá na nuvem. Há 100 anos ele está lá na nuvem, lá, esperando alguém morrer para os levar. E o anjo continua tocando a trombeta até hoje. Esse é o ensinamento. Se você parar para analisar com calma, a Bíblia diz que no toque da trombeta vai haver a ressurreição, a levantar, né? A pessoa está morta, é ressuscitada, né? Ela já ressuscita com o corpo transformado. Depois, a pessoa que está viva, ela tem o corpo transformado. Por isso que os mortos, os vivos, eles não precedem os mortos. E esses dois, ambos, eles são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. É isso que é ensinado na Bíblia. Ou seja, Cristo ele não veio em 1914, não foi a parousia. A Bíblia diz que a parousia, a presença dele, é após a tribulação daqueles dias. A grande tribulação nem começou ainda. Como é que Cristo já veio? Já teve a parousia de Cristo e a grande tribulação nem veio. Essa é outra pergunta. Gente, eu sei que tem textos na Bíblia que falam e eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Leia esse texto, analise esse texto. Gente, Cristo, ele veio pregar primeiramente para os judeus. Ele veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio pregar para esse povo, né? Cristo veio pregar para esse povo, né? Os judeus. Os judeus, eles eram um pequeno rebanho. A gente vê isso em Oséias. A gente vê isso logo lá na promessa, na bênção, quando Israel abençoou Efraim e Manassés, que ele trocou as mãos, né? Ele colocou a mão direita em Efraim e a outra mão em Manassés. Aí Jacó até falou, não, esse aqui é o mais velho, mas ele disse, não, eu sei, meu filho, eu sei. Esse aqui será um povo. Esse será um povo. Se referindo ao que? Os judeus, será um povo. Mas esse aqui será o quê? Vai ser tão grande que vai virar nações. Nações. É isso que a gente vê em Oséias. Por isso que Cristo fala, não temas pequeno rebanho. Porque aquele era um povo. E tinha um rebanho imenso, que eram os gentios. Ele fala, não temas pequeno rebanho. Pois ele fala, né? Que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele estava no aprisco, olha só, é só analisar. Ele estava no aprisco. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, no aprisco que ele estava. Ele pregou somente aos judeus. Mas eu tenho outras ovelhas. A essas eu tenho que fazer o quê? Trazer. Se ele vai trazer, ele vai o quê? Vai unir. Não é isso que Cristo fez? Ele uniu os dois povos. E eles serão o quê? Um só rebanho.
com um só pastor. Essa é a promessa, o segredo sagrado. Né? Como é que pode estar falando de gente que vai para o céu e gente que vai morar na terra? Se ele está unindo esses dois em um. É isso que eu falei para você no início. Ele está unindo. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, os gentios. A essas eu tenho que trazer e elas se tornarão uma só ovelha com um só pastor. Caifás, se você continuar lendo, ele profetiza a respeito disso. Alguns versos mais para frente. Que ele estava falando ali, na verdade a pregação de Cristo foi primeiro ao pequeno rebanho. Sim, aos judeus era um pequeno rebanho. A pregação de Cristo foi primeiro a eles. A salvação vem deles. A salvação vem dos judeus. E depois que colocou os gentios, um grande rebanho. E desses dois fez um. Como é, ó, a cabeça do ensinamento. Ele tinha um pequeno rebanho, judeus. Tinha um rebanho imenso, que eram os gentios. Aí ele pega alguns, né, desse grande rebanho, coloca aqui. E o outro rebanho, ele tem que andar junto. Não é isso que é ensinado. Ele falou que ele juntou os dois e formou um só povo. Um só rebanho. É por isso que ele fala desse jeito. É só analisar o Velho Testamento, sempre vem falando, os profetas, união de dois povos, Judá e Israel juntos, Judá e Israel junto. O Velho Testamento, praticamente todos os profetas falam disso. Se não me engano, todos falam sobre isso. Amós, Oséias, Isaías, Salmos, todos eles falam sobre a união de Judá e com Israel. Ezequiel, Malaquias, Miqueias, tudo fala da união de dois povos, judeus e Judá e Israel. De novo, vão voltar a se unir. Aí Paulo fala, esse é o segredo sagrado, a união dos dois povos em Cristo. Aí vem a doutrina e separa. Aí nessa separação ocorrem vários erros. Erro que Cristo veio em 1914. Erro que uns podem tomar do vinho e do pão e outros não podem. Eu fiz vídeo a respeito disso. Erro. É um erro atrás do outro. Erro que Gog e Magog vai ser agora. A Bíblia fala que Gog e Magog vai ser no milênio. Depois do milênio. Ou seja, vai virando tipo a bola de neve quando vai caindo. Virando a bola de neve. Um ensino vai derrubando o outro. Era essas coisas que eu ficava assim me perguntando, mas não é isso não é isso que realmente a Bíblia ensina. Tem muito mais coisa. Essa aqui é algumas das coisas. Gente, se você começar a analisar, a pesquisar realmente, vocês vão ver o que? As Testemunhas de Jeová. Russell era maçom. Muita gente fala, não era, ele só andava com pessoas que eram maçom. Mas olhe bem, Russell era maçom. As publicações tinham símbolos maçônicos. Até hoje tem símbolos maçônicos. Ocultismo até hoje tem. Os 4 primeiros membros do corpo governante, eles eram profetas, falsos profetas, porque nas publicações eles profetizaram muitas coisas. Tem gente, ele falava muitas coisas.
Aí eu pergunto, Cristo veio em 1914 e escolheu esse povo bem que, fazendo um monte de coisa errada. É esse povo bem aí. E até hoje, vou colocar tô colocando uma sequência de fotos aí no vídeo para você dar uma analisada, entendeu? Tem um livro, vou pegar bem aqui, ficou meio, deixa eu só consertar aqui. Pronto. Tem um livro, ficou um pouquinho torto. Esse livro aqui, ó, não só ele, mas vários. Tem cada coisa que você precisa analisar com calma para ver que realmente tá errado, não tá correto. Eu vou colocar uma sequência de fotos que tem nessas publicações que você analisa direitinho, com calma, analisa essas coisas que eu falei para você. Analisa com calma. Vocês vão ver que tudo isso aí tá tudo errado. Mas é bom fazer uma pesquisa com sinceridade, uma pesquisa com calma, uma pesquisa igual como eu fiz. Vai com calma, analisando os pontos, analisa os textos, vê os vídeos que eu fiz, analisa se eu tô falando é correto ou não. O melhor modo é analisar, não é pegar e ignorar. Não, eu tô certo e acabou. Não é bem assim. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Mas fica a teu critério, né? Fica a teu critério. A querer analisar essas coisas. Muita coisa errada. O russo fazia igual o pessoal de uma das certas instituições religiosas, vendendo coisa mágica. Era trigo mágico. E tanta coisa errada. Russo mexia com piramidologia, com ocultismo, mexia com, como é que se diz? Com astrologia. Se tu for analisar cada coisa, Rutherford fez um castelo para morar, dizendo que quem ia morar ali eram os patriarcas, mas quem morou foi ele. É tanta coisinha que vocês vão analisando, aí vocês vão pegando com as doutrinas, aí tu vai ver que tá, todo o processo tá todo errado, entendeu? Todo o processo tá errado. Aí tu vai analisar a doutrina da desassociação, como eu analisei antigamente, tá errada essa doutrina. E vários, e vários, e vários outros. Aí tu pode pensar, não, mas a Testemunha de Jeová, ela não acredita. É a única religião que não acredita em trindade, em imortalidade da alma, e aquela coisa toda. Eu ainda quero fazer um vídeo a respeito disso. Ainda quero fazer um vídeo a respeito disso. Gente, o que é que vai fazer na minha vida eu saber se a alma é imortal ou não? O que é que vai mudar na minha vida? Nada. O que é que vai mudar na minha vida se eu souber que o inferno ele é real ou não? Isso deveria influenciar a escolha de uma religião? Ao meu ver, não. Tem coisas sim que precisam ser analisadas, que é a respeito do vídeo que eu quero fazer, a respeito de Cristo, sobre a Trindade. Eu quero fazer um vídeo
a respeito disso. Vou até colocar já para fazer esse vídeo. Só que eu vou fazer talvez eu faça um vídeo antes, depois eu faço esse. Porque tem que ser com bem calma, minuciosamente, analisando os textos, tudo bonitinho, tudo direitinho. Entendeu? Mas é isso. E tu vai analisar que tem muita coisa errada, muita coisa errada. Os erros superem muito, muito, muito essas doutrinas que eles dizem que é o que identifica, aquela coisa toda. Entendeu? Eu poderia falar horas a respeito dos erros, mas eu quis reduzir nesses aí, porque para mim é os principais, está tirando a salvação das pessoas, porque está separando os povos, entendeu? Como é que tu vai para o paraíso se a primeira ressurreição, se for analisar Ezequiel, analisar Apocalipse, a primeira ressurreição é somente para os ungidos? Como é que tu vai... Não vai participar do milênio, só vai ser ressuscitado depois. Já tem várias coisas erradas. Várias. Aí parece que tu analisa com carinho, com sinceridade no coração. E é isso. Então até mais.